Eu tinha colocado aqui, na verdade, eu ia fazer uma interação ao vivo para vocês me mandarem por WhatsApp coisas, mas como a gente já está numa sala menor, eu acho que a gente pode falar mesmo. Acho que a interação humana é mais interessante. Mas já fiquem com o meu WhatsApp, caso queiram tirar alguma dúvida. Eu funciono bem melhor por WhatsApp do que por e-mail. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, a gente está passando por um processo que a IA está no hype, né? A inteligência artificial está no hype, está todo mundo falando em IA e aí a gente escuta de tudo. A gente escuta, porque todo mundo vai perder o emprego, porque a IA vai começar a pensar sozinha e vai matar todo mundo. E quem não souber IA vai estar fora do mercado, não vai mais conseguir emprego. É como se fosse uma nova alfabetização. Então, eu acho que a primeira coisa que eu queria falar com vocês e perguntar para vocês é: o que vocês acham? O que aparece para vocês como medo ou como promessa da IA de futuro? O que vocês acham sobre isso? Ai, gente, me ajuda. Só levantar que eu levo o microfone. Vocês esperam alguma coisa da IA? Bom dia. Meu nome é Cleide. Eu acho que um dos medos é isso que você falou. Tá aqui. Oi. Sou baixinha. Um dos medos que você falou é esse mesmo, né? As pessoas têm uma resistência porque têm medo de perder o emprego, vai substituir meu lugar. E eu acho que esse é o maior medo, mas ele vem muito do desconhecimento mesmo, da ignorância, né? Assim, de não conhecer a ferramenta. Uhum. Eu acho que a promessa é aumento de produtividade, redução de tempo, né? E maior qualidade de vida, né? Que a IA pode trazer para a gente também em um ambiente de trabalho. Minha percepção. Olá, bom dia. Meu nome é Diego. Eu acho que a IA, assim, né, a gente tem aquele certo receio, né, mas ela também pode ser usada como um facilitador, né, e agilizar processos e tudo mais, né. Eu trabalho também, além daqui, né, com edição de foto, imagem. Então, a gente tinha muito receio de editar foto ou fazer edição de vídeo, né, uso de IA para essa transformação, né. Mas a gente vê também como um facilitador. Eu acredito que para a gente, principalmente, né, que trabalha com uma série de processos, papéis, e tem que ter leitura e tudo mais, a IA ela pode servir como um facilitador, sim. É o futuro, né? Não tem muito como escapar disso, né? Bom dia. Bom, eu penso que todo desenvolvimento, né, tecnológico que nós temos, entendeu? E a IA, né, ela vem por aí também, né? Deve ter como objetivo, né, as melhores condições de vida, né, do ser humano, entendeu? Agora, nem sempre isso ocorre, né? Porque nós vivemos numa sociedade capitalista onde, né, outros interesses acabam, né, entrando em jogo assim. Nem sempre esse bem-estar humano, né, é o que está por trás. Mas, por exemplo, todos esses avanços que nós temos hoje aí, é preciso que a gente pense dessa forma, né? E é para melhorar, né, as relações, né, em todos os sentidos, né? No trabalho, né, nas famílias, né? Hoje em dia, crianças, né, a gente tem que ter muito cuidado com a IA, né? E um celular na mão de uma criança, entendeu? Porque, né, tá tudo disponível ali, né? E a IA a gente sabe que está por trás de tudo isso aí, entendeu? Mas aí, esses avanços eles estão voltados assim, né, no modo geral, né, em tudo na sociedade,
entendeu? Por exemplo, nós temos os carros hoje, né? Eles acham movidos, né? A energia e tudo mais, né? E aí, né, toda essa discussão desses avanços, né? Ontem, por exemplo, acho que foi aprovada alguma coisa, né? Da jornada, né, 6x1, né? Então, há de se pensar que, né, tem tudo a ver, entendeu? Que é justamente você reduzir o tempo de trabalho, que as pessoas, né, possam ficar mais com a família e tudo mais. Então, a IA, né, e toda essa tecnologia que está por trás aí, né, para mim, faz sentido se for dessa forma. Bom dia, Alcebiades. A IA, ela é uma ferramenta que já vem surgindo há algum tempo e ela representa uma mudança de paradigma, né? E tudo que é novo, ela cria uma certa barreira, uma certa resistência. Eu acho que a gente está nessa fase, nesse momento aí. E um dos grandes receios é justamente o uso inadequado da ferramenta, né? A gente já tem exemplos aqui no Pará, recentemente, 2 advogadas usavam a IA para burlar a justiça, colocavam comandos lá imperceptíveis, digamos assim, a olho nu, mas que dependendo da ferramenta da IA, que tem várias, né, pegava ou não. Então, vai muito por esse sentido. E a própria indústria, por exemplo, cinematográfica, ela contribui um pouco para esse receio da utilização da IA, né? Tá, que a gente vê nos filmes de ficção, que a IA dominando as máquinas e reagindo contra o ser humano. Então, isso contribui para gerar essas barreiras. Então, eu acho que um dos processos aí está justamente quebrar essa barreira e usar a ferramenta aí pro bem, né? Para melhorar os processos, a qualidade de vida das pessoas. Esse é o caminho aí. Sou Maria Moreira. Uma maior preocupação que eu tenho com relação a isso ainda é com as crianças e os jovens na escola, entendeu? Porque eles já estão começando a se organizar até para fazer redação e outras pesquisas com o IA, né? Com a IA. E aí, tudo bem, é facilitador, mas eu acho que as escolas deveriam sair na frente para que essas crianças, esses adolescentes, não possam pegar isso e até deixar de ler mais um pouco, porque eles estão achando muito fácil. Outro dia eu assisti uma pesquisa sobre redação do Enem e eles estão tentando pegar a IA e gravar redações. Quando chega, eles aplicam, entendeu? Então, eles não se esforçam. Essa que é a minha maior preocupação. Eu acho que as escolas deveriam sair um pouco na frente, deveria ser divulgado melhor. Obrigado, gente. Eu acho que todas as falas foram muito válidas e muito contemporâneas, né, do que a gente está passando por um momento por causa desse hype, principalmente por causa da IA generativa, porque, na verdade, o termo inteligência artificial ele apareceu pela primeira vez na década de 50. Todos vocês, provavelmente, não vou entregar a idade de ninguém, não tinham nascido ainda na década de 50. Então, a gente usa IA desde a década de 50. A gente, agora, nos últimos anos, apareceu um movimento da IA generativa através de uma forma mais fácil de usar e deu esse boom aí, né? Então, assim, o que a gente não vai falar hoje? A gente não vai falar sobre qual que é melhor IA para tal coisa, qual que é isso, como é que faz, automação. A gente vai falar sobre uma coisa mais conceitual, assim.
que tem muito a ver com várias falas, assim, tipo, essa preocupação de tu delegar tuas decisões para alguma coisa que não sabe bem como é que funciona, porque a gente sempre fala que o algoritmo é opaco, né? Ele não é transparente. A gente não sabe como é que funciona. E a gente sabe que as IAs comerciais do dia a dia que se usam, elas têm um viés. A gente tem, por exemplo, o caso clássico da IA de reconhecimento facial, que é uma IA racista. A gente sabe que pessoas que não são pessoas não brancas, pessoas de outras etnias que não a caucasiana, têm problemas sérios de reconhecimento facial. Nos Estados Unidos é extremamente comum pessoas pretas serem presas porque a IA confundiu, o reconhecimento facial confunde porque não consegue reconhecer, porque não tem um treinamento suficiente para isso. Então é uma IA racista. E a gente tem que ter essa consciência e a gente tem que pensar, sim, em como a gente vai trabalhar com a IA de uma forma regulada. Como essas regulações vão funcionar? Então a gente vai falar mais sobre estrutural mesmo, né? E aí que entra um pouco da ideia do design especulativo. Esse sujeito aí, o Herbert Simon, lá na década de 60, a gente não falava em design especulativo ainda, mas ele falou uma coisa, que o design era um elemento para transformar situações existentes em preferíveis. Normalmente, quando citam esse autor, eles citam uma edição de 96, não a de 60, a original dele, porque é uma edição revisada, foi a última edição revisada dele. E esse preferível, ele trouxe a semente do design especulativo. O que são as situações preferíveis? E aí que a gente vai entrar na diferença entre os designs. A gente chama o design tradicional de design afirmativo e a gente chama o design especulativo de design especulativo. Então, assim, existe um manifesto. A partir de 2012, apareceu um livro chamado Speculative Everything, que não tem tradução para português, mas é muito legal, que a gente considera ele como um manifesto do design especulativo. E ele tem um manifesto inicial que ele fala das diferenças do design tradicional e do design especulativo. Então, com o design afirmativo, a gente quer resolver o problema. Eu quero desenhar uma cadeira. Beleza. Preciso de uma cadeira para uma pessoa com maior peso. Aí eu vou lá desenhar a cadeira. O design especulativo, ele busca encontrar problemas no futuro. O design afirmativo, o core dele é fornecer respostas. E no design especulativo, o mais importante para a gente, mais importante que o objeto, é fazer perguntas. É entrar no debate e tentar entender quais são as mudanças que vão ter para o futuro. E o design afirmativo é a serviço do mercado, ok, é o papel dele, e o design especulativo é a serviço da sociedade. Aí a gente volta naquela coisa que a gente estava falando. O que é preferível?
que é preferível? E quando a gente fala preferível, a gente fala preferível para a sociedade, o que faz o melhor para a sociedade. Então, quando a gente vai trabalhar com a IA, a gente tem duas possibilidades, assim, né? É a IA operativa, que, como falou ali, a gente vai fazer, vai produzir, vai produzir imagens, vai fazer automação, vai... Ótimo, beleza. Isso cria agilidade para muitos processos, mas ele cria um mimetismo também, né? Ele imita coisas, porque a gente não pode esquecer que a inteligência artificial ele é um motor estatístico. Ele vai através da estatística te dar sempre a média, quase sempre, na verdade. A gente vai falar disso também. E o que a gente tem que pensar como desenvolvimento, e aí a gente fala sobre... Quando se falou ali, as pessoas estão usando a IA para simular a redação do Enem. A gente sabe que dentro da universidade também tem muitos papers sendo escritos por IA. A gente sabe disso, né? Tanto que aumentou exponencialmente, assim, tem casos... Agora eu estava vendo um caso específico que... De 6 mil papers que eram normalmente enviados para um determinado congresso, depois daí aumentou para 27 mil. Então, assim, não pode ser que só as pessoas resolveram produzir muito mais e tem muito mais gente produzindo, né? Tem alguma diferença. Galera, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Por favor, se aparecer alguma coisa na cabeça de vocês, falem, porque eu acho importante para não perder essa linha. E eu, como tenho déficit de atenção e hiperatividade, eu já me perco normalmente, né? Até trouxe uma colinha ali, né? Então, beleza. Então, eu não vou me perder a minha linha do raciocínio, que já está perdida. Essa questão do eu acho que o uso correto, o uso adequado seria o seguinte: eu escrever meu paper e submeter a IA para nesse formato aí mediador, né, para fazer arguições, perguntas, observações, me questionar, para que eu possa melhorar. E isso seria um uso adequado da IA para essa finalidade. Eu acredito que seja por aí, né? Sim, sim. Exatamente, exatamente. A gente vai falar um pouco disso, inclusive a gente vai falar sobre o que isso causa. A gente vê, a gente vai falar mais adiante, mas assim, por exemplo, aumentar de 6 mil para 27 mil artigos parece ser uma coisa boa, porque a produção aumentou, né? Mas aí a gente tem outras camadas, né? Então, a gente, trabalhando com a IA de forma mediadora, o que a gente precisa? Primeiro, a gente precisa entender com mais transparência o algoritmo que a gente está trabalhando. Porque no momento que tu escreve um paper direto, escreva um artigo sobre tal coisa, tu simplesmente delegou a tua intelectualidade para ele. Agora, se tu usa como uma mediadora, que é essa ética antecipatória que a gente fala, de se eu fizer isso, o que pode acontecer? Ele pode sim ajudar. Eu vou falar um pouco mais sobre essas mediações que tu pode usar a IA de uma forma saudável. E a gente também tem que se preocupar quando a gente está muito acostumado hoje em dia a usar ferramentas que são de propriedade de empresas
e que em algum momento a empresa pode dizer assim, beleza, não quero mais. E se tu é dependente dessa ferramenta, o que acontece contigo? Tem as viúvas do Orkut até hoje estão aí reclamando que querem o Orkut de volta. Aliás, eu conheci o Orkut. Ele fez uma visita, ele fez uma fala para a gente lá em Porto Alegre, e o nome dele é Orkut mesmo, né? É o nome dele. Ele está sempre prometendo que vai lançar um novo Orkut, ou vai lançar o Orkut de novo, e nunca faz. Então, assim, essa coisa da mediação, do debate, é muito importante. E a gente entender e tentar trazer de forma mais transparente possível o funcionamento desse algoritmo. Porque quando a gente depende de uma IA generativa comercial, por exemplo, a gente não sabe o que aquele algoritmo está trazendo para ti exatamente. E aí a gente entra... Esse negócio, aumentou a produção, beleza, é o paradoxo da eficiência, né? Tá incrível, né? Pô, aumentou a produção e tal, mas a gente entra na mediocracia. Na mediocridade. Por quê? Justamente isso. Já que a gente está trabalhando com motor estatístico, a gente vai sempre ter o médio. Então, a inovação vai ser muito difícil aparecer. Tu não vai conseguir gerar inovação a partir do mediano. Tu vai sempre trabalhar no médio. E a gente pode ter a sensação, porque a inteligência artificial traz muitas informações para a gente, que a gente está trazendo coisas novas, mas essas coisas elas não são novas, elas estão já postas, elas já existem e elas já são velhas. Então a gente tem que pensar muito nesse paradoxo da eficiência. Claro que assim, eu não quero ser mal interpretado e dizer que eu sou um anti-inteligência artificial, até porque eu uso bastante inteligência artificial. Essa apresentação foi gerada em inteligência artificial, o design dela. Mas a criação da apresentação fui eu que escrevi a apresentação, fui eu que descrevi como eu queria os slides, e eu usei para gerar o design. E corrigi o design que eu queria corrigir. Beleza. A gente tem que saber as lutas que a gente vai lutar. Para mim era mais importante o conteúdo do que o layout em si. Então eu usei o layout como uma ferramenta de automação do meu layout. E é isso. A gente tem que entender onde a gente pode usar e o que a gente está delegando para ela. Tem uma coisa bem interessante, que aí a gente começa a falar de comportamento humano. Tem um experimento chamado ERICA. Aliás, é bem difícil encontrar informações sobre esse experimento. Até tem um artigo sobre isso. ERICA é o seguinte experimento. ERICA 3002, eu acho o nome. Eles pegaram uma máquina elétrica da década de 80, ligaram a um computador com um modelo de linguagem de IA, e aí tu dava o teu input, tu fazia a tua pergunta através do computador e a resposta vinha escrita fisicamente na máquina.
Isso é um experimento que é uma instalação tecnológica artística. Eu acho muito legal a gente vagar entre ciência, tecnologia e arte, porque quando a gente trabalha com esses elementos artísticos, a gente consegue questionar coisas. E o que a gente trouxe desse experimento da Érica? Primeiro, uma desaceleração. A resposta ela não veio sem costura, como o pessoal costuma falar, né? Que o ideal é as coisas não terem costura, elas serem rápidas e não ter interrupções. Ela tinha uma interrupção, porque ela tinha que passar por um processo físico, que era a escrita da máquina, e tu tinha que esperar isso. E não tinha botão de delete, porque o que está ali no papel ficou ali no papel. E gerou ruído, então a gente fala muito sobre ouvir a máquina pensar, e gerou fricção, que é a relação humana com os objetos, que é muito importante essa fricção, essa interação humana que a gente pode chamar de fricção, que é essa interação do debate, que é essa interação do questionamento. E isso gera mais confiança, porque o debate te deixa mais seguro. Ele te traz mais ideias, tu traz diversidade de opiniões, tu traz mais robustez para o conteúdo. E aí, falando em mediação, né? Quando a gente vai ver, quando a gente usa a tecnologia, no caso a IA, mas qualquer outra tecnologia, a gente está botando uma lente entre o mundo e a gente. E aí, a IA ela pode sim funcionar como uma mediação hermenêutica, como o professor falou ali, de eu vou escrever meu artigo, vou perguntar coisas, fazer uma interação com o meu artigo, com a IA, fazendo algumas perguntas, para talvez entender perceber algumas coisas que eu não estou percebendo, que ela pode trazer para nós. Então, isso é uma interação saudável mesmo. Porque tu está ali, tu não está delegando a tua intelectualidade, tu está tentando achar conexões. E junto disso a gente fala da IA como outra mediação, é a IA como alteridade, né? É como quase outro personagem, que tu abre uma discussão com ela, mas isso faz tu passar pelo teu senso crítico, pelo teu filtro crítico. Tu não vai acreditar naquilo. Assim como quando tu vai debater com uma pessoa, tu não acredita exatamente no que aquela pessoa está falando. Ela pode ter argumentos bons, que podem fazer sentido, e pode ter argumentos ruins que podem não fazer sentido. E a nossa relação com a IA tem que ser mais ou menos essa. Por favor. Bom dia. Bom dia. Ana Cláudia. Bom, eu acho muito interessante toda essa sua fala, porque a minha relação com a IA, eu lido como se ela fosse um super ser humano. E para nós termos uma relação, para eu ter um resultado mais assertivo, uma resposta mais assertiva para aquele conteúdo, né? Eu preciso contextualizar, eu preciso explicar. E eu converso com a IA, vou, digito, até ela me trazer o que eu quero. Porque a gente vai para aquela pauta sobre aquele medo, né? A substituição. Eu acredito que ela não vai nos substituir, porque a técnica,
o conhecimento, a experiência, ela é nossa, ela é do ser humano. O ser humano criou a IA. Então, para mim, ela é um suporte. Eu busco a IA para ela otimizar o meu tempo, para ela buscar artigo, buscar conteúdo, mas a técnica, a expertise, ela é nossa. Exatamente. Então, eu concordo com tudo que tu estás falando. Obrigado. Exatamente. A obrigação da produção intelectual é humana. A gente não pode terceirizar isso. Porque se a gente terceirizar isso, o que mais a gente vai ter? O que mais a gente vai ser, né? E aí a gente fala muito, tem uma coisa que eu acho legal, que a gente fala muito que a IA alucina, né? Só que a gente do design especulativo, a gente vê, como a gente está sempre em busca de sinais de borda, ou seja, tendências que são quase invisíveis, mas que elas podem em algum momento crescer, a gente pode entender que talvez alguns erros estatísticos da IA sejam esses sinais de borda. Talvez ela não seja só um bug que ela está dizendo uma coisa completamente sem sentido. Talvez dentro da estatística dela, ela enxergou alguma coisa que não está sendo enxergada e ela, por acaso, saiu do meio e foi para a borda. Então, a gente sempre tem que analisar esse erro, esse considerado erro, essa alucinação, como um sinal. É óbvio que tem erros que são erros mesmo, mas tem alguns que podem ser sinais. Então a gente usa esse insumo também. A gente tenta enxergar ali, mas por que ela está trazendo isso nesse momento? O que ela pode ter a ver com a nossa pesquisa, com o nosso trabalho, né? E aí, um dos alertas, como eu falei, né, a IA é uma coisa... a IA é uma coisa antiga, ela está no hype agora, né? Existe um experimento chamado ELISA, na década de 60, que era um chatbot que tu fazia perguntas para esse chatbot. É um chatbot muito rudimentar, muito rudimentar mesmo. E ele pegava as tuas perguntas, repetia as tuas perguntas e inseria algumas coisas. E as pessoas começaram a dar características, a achar características humanas nesse chatbot, que é o grande perigo hoje da gente achar que a gente está lidando com outro humano. A gente está lidando com quase outro humano, um super-humano, sabe? A gente não está lidando com um humano. Então, a gente não pode entender... Tem uma discussão... Eu estou... aliás, termina hoje, eu estou dando uma disciplina para pós da medicina, pós-graduação da criança e da adolescente em medicina, e a gente está falando sobre design especulativo para prevenção de parto pré-termo. Então, a gente fala muito sobre prontuário eletrônico e interpretação por IA de prontuário. E aí um dos riscos que a gente corre, como a IA ela não entende ironia,
ela pode entender que aquilo que a pessoa falou tem exatamente aquele significado e cometer um erro brutal, assim. A gente tem casos, inclusive tem um caso da Associação Nacional para Apoio a Distúrbios Alimentares americana. Eles criaram um chatbot para ajudar pessoas que tinham distúrbios alimentares, e esse chatbot levou algumas pessoas à morte, porque ele deu dicas, justamente porque ele não consegue entender ironia, não consegue entender expressões e tal, ele acabou levando pessoas à morte. Eles tiveram que tirar do ar e sumir com esse negócio, porque eles achavam que ia ser uma ferramenta que ia ajudar e não ajudou, né? Então, esse efeito ELISA hoje é muito comum, e aí a gente vai falar muito dessa relação afetiva com a IA, né? De tu realmente ter afeto pela IA e achar que ela tem por ti. E aí, falando um pouco de fomento à pesquisa, né? Quando a gente vê as curvas de pesquisa acadêmica e aceleração tecnológica via mercado, a gente vê que são curvas diferentes. A aceleração tecnológica via mercado, ela tem uma curva muito mais acentuada, porque a pesquisa acadêmica ela é muito mais cuidadosa, ela é muito mais rigorosa, então a velocidade diminui. E aí, uma fundação, por exemplo, ela vive nesse vale do risco e da oportunidade. Ela está ali, né? Ela tem que ajudar as pesquisas a conseguir chegar de alguma forma a se materializar para o mercado. E aí que a gente pode se perder, né? Porque esse vale é um buraco, né? É um vale. É um buraco. E aí a gente pode se perder. E aí a ideia de trazer o design especulativo é antecipar esses futuros. E não é adivinhando o futuro, é interpretando esses sinais, interpretando essas tendências. Continuando falar sobre fundação, né? A gente tem, num horizonte de 5 anos, a fundação ela ainda como uma gestora de recursos. Mas aí daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos, qual vai ser o papel real de uma fundação? Eu vou falar algumas coisas do o que poderia ser o papel de uma fundação. Mas são coisas que precisam ser estudadas, a gente precisa pôr na mesa. O que traz... O que talvez seja uma fundação daqui a 50 anos? A fundação seja um hub de inteligência. Ela vai, além de gerir os recursos, ajudar esses pesquisadores a ultrapassar esse vale do risco e da oportunidade para chegar com seus projetos no mercado. Até meio exagerado, né? Fica muito brilhante daqui a 50 anos. E aí a gente fala de uma possível transição para uma science tech. E isso é um exemplo, não é uma verdade, mas assim, que é uma pergunta que a gente sempre faz no design especulativo para trazer. E se a fundação se tornar uma science tech?
que ele é um braço tecnológico de antecipação. Ele vai ajudar a antecipar problemas futuros e vai acabar interferindo, não interferindo, mas trabalhando em conjunto com as pesquisas, não só gerindo os recursos. Ela vai começar a se misturar um pouco com o processo de pesquisa também. E aí, além disso, ela vai gerar recursos, até porque existe uma tendência, né, de algumas universidades já estão gerando, já estão administrando os seus próprios recursos de pesquisa, né? Tem o que se fala de universidades corporativas e tal, que eles mesmos administram os recursos. Então, assim, qual que é o papel, qual que é o futuro para a gente trabalhar na fundação? Como é que a gente vai enxergar isso? Para a fundação existir e ela realmente ser relevante daqui a 50 anos. Aí, vamos lá, né? Não se esqueçam, se vocês quiserem interromper, falem. A gente está no Brasil, e o Brasil ele tem uma característica muito interessante, porque a gente tem essa diversidade de etnias que nos dá subsídios muito incríveis para a pesquisa. A gente consegue ter uma mistura de muitos mundos dentro do Brasil. A gente consegue ter pedaços, muitos pedaços para conseguir complementar as coisas. Muitas visões diferentes. Então, a gente consegue acelerar também os processos via IA. Por exemplo, a gente tem pesquisas clínicas que demoravam antes 18 meses para fazer, hoje a gente está conseguindo fazer em 3 meses a pesquisa clínica através da IA. Legal. A gente não está terceirizando intelectualidade, mas a gente está acelerando alguns processos para conseguir resultados mais rápidos. E aí a gente tem que pensar, né, no formato da academia, que ela também vai ter que começar a pensar numa agilidade institucional, sem perder o rigor da pesquisa. E também a gente vai ter que pensar quais são as formas de segurança jurídica. Quais são as formas de segurança jurídica? Como é que a gente vai regular as IAs? Como é que a gente vai... O professor falou ali, o celular na mão da criança, as interpretações da IA. Teve um caso nos Estados Unidos, por exemplo, que a esposa estava tendo problemas conjugais e ela começou a conversar com a IA, até que um momento que a IA disse para ela, tu tem que dar um fim nisso. E ela foi lá e matou o marido dela. E aí a gente vê essa relação dessa intimidade, né? E da interpretação também, né? Da falta de cuidado, dessa opacidade do algoritmo, da gente não saber como funciona, e também da nossa interpretação, das nossas crenças, né? Então, o letramento ele é muito importante dentro da IA para a gente... O letramento das pessoas para o uso da IA ele é muito importante para a gente conseguir interpretar, né? Tem uma amiga minha que é uma professora aposentada que ela sempre fala que o problema do brasileiro é a interpretação de texto. É a professora de português aposentada. E assim, a gente tem que saber interpretar, né? O que a gente está falando.
Então a gente tem essa mistura e a gente tem que cuidar. E a gente é um território desejado. Tem muita gente vindo de fora aqui fazer seus experimentos aqui, justamente por causa das nossas características que são praticamente únicas. E a gente tem que cuidar como a gente mantém essa soberania da ciência e da tecnologia e da inovação. Como a gente vai manter essa soberania? Então a gente precisa sim de regulação. E é muito importante entender como a gente vai fazer isso. E eu acho que também é um papel da universidade, das fundações, propor essas regulações. Porque se a gente for pensar que quem vai legislar é o legislativo, qual é o insumo que esse pessoal tem para entender realmente os problemas que podem gerar? Quem sabe disso somos nós que estamos aqui. Não são eles que estão lá. Precisa vir um Felca da vida para fazer uma denúncia, para gerar uma lei de regulação de mídia social. Porque parece que era invisível para todo mundo. É a história do silenciamento, né? Eu prefiro me silenciar e não falar sobre isso. Mas eu acho que é parte da obrigação, sim, da universidade e das fundações, inclusive, gerar regulação. E aí, quando a gente trabalha com o design especulativo, a gente começa a projetar cenários. E esses cenários, eles incluem incertezas sistêmicas, que a gente chama de cisnes negros. Por exemplo, a crise climática. Como é que a minha pesquisa vai funcionar se aumentar 10 graus daqui a 30 anos? Como questões geopolíticas podem afetar a minha pesquisa? Por exemplo, eu li uma matéria esses dias que a Alemanha está investindo bilhões, na verdade, de dólares em armamento por causa das guerras que estão acontecendo. Esse dinheiro está sendo tirado de algum lugar. Então está sendo tirado de onde? Está sendo tirado provavelmente das coisas básicas do cidadão, como sempre, mas também está sendo tirado da pesquisa, como reiteradamente tem sido retirado, né, para usar para outras coisas. E aí, quando a gente faz o exercício do design especulativo, a gente pensa assim, o que pode destruir o nosso trabalho amanhã? Inclusive, a gente faz isso no próprio mercado. Quando a gente tem uma empresa, a gente pensa, tá, o que pode aparecer que pode destruir? E não só falando de crises sistêmicas. A gente pode falar assim, qual é o tipo de empresa que pode aparecer que pode acabar com a minha empresa? A gente pega o caso específico do streaming, por exemplo, que destruiu as videolocadoras. É uma coisa que apareceu, é um concorrente que apareceu, que as consequências foi acabar com alguns serviços. Um pouco d'água.
Falem. Vocês já estão dormindo ou ainda não? Bom, então assim, ó, eu acho que o símbolo principal do design especulativo é esse cone aqui, que a gente chama de cone de Voros, que ele trabalha com uma coisa... tem gente que chama dele como uma bússola para o amanhã, então a gente parte daquele ponto lá, que é o hoje, e aí a gente pensa nos futuros, que é o provável, que é, se tudo continuar como está, vai ser esse futuro aqui, que é o plausível, que a gente vai incorporar essas crises sistêmicas. A velha pergunta do e se acontecer isso? E se tiver a Terceira Guerra Mundial? E se tiver uma falta d'água geral no mundo? Que é onde tem as crises, mas eles são futuros plausíveis, e tem os futuros possíveis, que é tudo que não é... que respeita as leis da física, mas não existem ainda. Tem um objeto muito interessante que não sei se alguém ouviu falar, a Apple lançou um produto chamado Newton. Há muitos anos atrás, eu não me lembro se era a década de 90. O Newton, ele era o precursor do iPod. Só que o Newton, ele cabia 13,5 mega dentro só. E ele era um trambolho assim. E ele cabia 13,5 mega dentro. Eles tiveram a ideia de fazer um dispositivo que tu levasse contigo e pudesse colocar informações dentro. Nesse caso, devia caber uma música MP3 só. Mas eles tiveram a ideia antes da tecnologia. Aí teve aquela dupla de físicos, que inclusive ganhou o prêmio Nobel, que conseguiu fazer um trabalho que permitiu a compactação de dados em forma física dentro de discos e tal. A partir dessa pesquisa deles, foi possível aí tu ter um iPod, tu ter um computador, tu ter com mais memória e mais coisas. Então, justamente isso. Eles anteciparam, eles foram lá na ideia do possível. É possível. A gente não tem tecnologia para isso ainda, mas é possível. E tem o futuro desejável, que aí a gente trabalha com os elementos sociais. A gente pensa o seguinte, para a gente, como o professor falou, para a gente trazer um benefício para a sociedade, a gente precisa disso. Quem é que a gente quer ser nesse futuro? E como a gente quer que esse futuro seja? Só que isso não... Esse exercício de futuro, ele não é uma adivinhação. Eu não estou tentando adivinhar qual vai ser o futuro. Quando a gente trabalha, a gente pode trabalhar... Eu considero o design especulativo não uma metodologia. Eu acho que ele está mais para uma abordagem e tu constrói a metodologia a partir dessa abordagem. E aí, o que tu faz? Tu define qual é o teu objeto, entende o passado, o presente,
vai para os futuros, dentro desses futuros a gente vai buscar os sinais fracos e fortes de tendências, tipo assim, essa tendência é mais forte, então se tudo continuar como tá, vai chegar aqui. Mas tem esse sinal fraco, que talvez seja mais interessante para a sociedade. Como é que eu chego lá? E aí eu vou para uma ideação e crio ações para me aproximar desse futuro, porque a gente não vai conseguir cravar, eu vou chegar lá. Aqui não é uma coisa de coach, né? Tipo, se tu pensar, tu vai conseguir. Assim, eu quero me aproximar desse futuro. Esse futuro, hoje, para nós, parece o ideal para o mundo e para a sociedade. E a gente vai criando ações, e isso é interessante porque quando tu cria essa metodologia para trabalhar uma ideia, essa metodologia é viva, porque tu vai criando ações para te aproximar, e aí tu consegue, através dessas ações, ver se tu está te aproximando, e essas ações podem gerar outras ações para tu te aproximar ou te afastar. E aí tu vai vendo como tu vai fazer isso. Inclusive, quando a gente cria os cenários, e aí a gente entra numa coisa chamada design fiction, que é justamente escrever uma ficção, botando todos os atores envolvidos nessa ficção. Como é que vai ser o futuro? Vai ser de tal forma, as pessoas vão agir assim, o governo vai agir dessa forma. Tu vai construindo uma ficção que vai trazendo de forma tangível esse futuro. Por favor, fale. Muito interessante o que tu estás falando agora, porque a FADESP ela está em pleno processo de planejamento estratégico. E parece que tu estás dando uma aula de planejamento estratégico. Tudo isso que tu estás falando está dentro dessa metodologia de planejamento estratégico que nós estamos operacionalizando aqui na FADESP. E o que nós queremos é justamente fazer com que esse grupo, né, esse time aqui da FADESP, ele passe a olhar por esse cone e que ele consiga enxergar muito além daquilo que está logo aqui à vista, para que a gente possa trabalhar isso, o que a gente chama de predizível, né? A gente vai construindo para chegar no horizonte, que inclusive é o nome do nosso planejamento estratégico, horizonte, nesse horizonte de 2050. Mas o que nós temos que fazer é tirar de nós mesmos a miopia quando a gente olha para esse cone. Então, eu estou assim maravilhada com o que tu estás falando, porque nós estamos vivendo e tu estás trazendo, contribuindo, agregando nesse processo de reflexão tudo aquilo que nós já estamos vivendo a partir de uma outra teoria, né? Que é a teoria do planejamento estratégico. Então, muito obrigada. Obrigado. Oi, bom dia. Meu nome é Arthur. Sobre a questão do futuro desejável, né, da Bússola do Amanhã, eu creio assim que o futuro desejável é realmente que a inteligência artificial esteja realmente acessível a todas as pessoas, olhando assim para o lado social, né? Desde aquela dona de casa bem simples até o pesquisador, né, mais cheio de pesquisas e tal, tudo mais. Eu vejo assim que esse tipo de desenvolvimento tecnológico ele vem justamente, como a Ana falando agora, para ser um facilitador, né? Nosso facilitador. Não creio também que ela venha para substituir o ser humano, só que tem um porém sobre a questão do futuro possível, né? Que a professora Nilma até falou agora. Olhar com a visão de que você precisa se adequar
essas novas tecnologias que surgem, faz com que você, inclusive, se mantenha no mercado de trabalho. Porque a tecnologia, a IA, ela não vem para nos substituir, mas ela pode fazer com que sejamos substituídos por outros humanos que se aperfeiçoaram dentro dessas tecnologias, né? Então, é sempre buscar, né, no pensamento, se aperfeiçoar dentro daquilo que está aí, não tem mais volta. É daqui para frente, é você pensar realmente no futuro, naquilo que você quer ser, é aquilo que você falou ainda agora, né? Qual o seu eu que você quer nesse futuro desejável, né? Nessa bússola da manhã. É verdade. E a gente tem que pensar, né, que às vezes a gente pensa só em adaptação, né? Mas a gente tem essa agência crítica. A gente tem que agir tentando entender como funciona, e aí realmente está ali a diferenciação, né, da pessoa. Porque se tu virar só um operador, da inteligência artificial, tu é só um operador. Ela está dizendo o que tu tem que fazer. E tu tem que entender para subverter essa ordem. Tu sempre tem que ser subversível. Para tu conseguir inovar, tu tem que ser subversível. Tu tem que se subverter a ordem. Deixa eu tomar uma aguinha a mais. Aí falando sobre... Voltando a falar um pouco sobre... Eu usei o exemplo aquele do aumento de artigos submetidos a partir da IA. A gente pensa que a partir de um evento tecnológico, a gente sempre enxerga quais são as consequências de primeira ordem. Ou quase sempre a gente enxerga as consequências de primeira ordem. Então, o evento tecnológico, nesse exemplo, é a IA generativa. O evento de primeira ordem, a consequência de primeira ordem é que aumentou e muito a produção. Mas o evento de segunda ordem qual é? Os avaliadores desses artigos. Eles vão estar extremamente sobrecarregados. Agora mesmo, semana passada, teve uma discussão de um avaliador que deixou de ser avaliador, pediu para não ser mais, porque ele estava recebendo um número enorme de artigos para avaliar, e ele conseguia enxergar que alguns realmente eram puramente escritos gerados por IA. E aí, de qualquer forma, ele tinha que ler, né? E aí ele falou, eu estou pulando de 10 artigos para avaliar para 100 artigos e está me sobrecarregando. E aí a gente pensa nessa consequência humana, né? A gente pensa nessa consequência humana. Como é que a gente vai suportar? Vai criar muitos avaliadores, cada vez mais avaliadores, e aí a gente vai para a terceira ordem. Como é que isso vai se comportar? Qual o benefício que isso vai trazer para a sociedade? Que esse mundaréu de artigos que estão sendo feitos vai realmente trazer para a sociedade? Além da depressão do avaliador. Então, a gente trabalha nessa roda do futuro e sempre pensando de forma sistêmica, né? É um sistema, ela vai provocando coisas em efeito cascata. E ela vai provocando essas coisas. Então, a gente sempre tem que pensar, quando a gente pensa em futuro, também a gente pensa o que esse futuro vai trazer de imediato e quais são as outras coisas que esse futuro pode gerar.
Aí eu fiz uma brincadeira aqui de... uma das coisas que a gente trabalha muito no design especulativo, quando a gente gera as ideias, a gente gera protótipos. E aí os protótipos eles podem ser de baixa fidelidade ou alta fidelidade. Pode ser desde um protótipo rústico que nem esse, que são manchetes de um portal de notícias, até coisas mais complexas mesmo, de alta fidelidade, que é um objeto e tal, que a gente chama de protótipos diegéticos, que o protótipo em si ele representa aquele futuro que a gente quer enxergar. E aí a gente trabalha esses protótipos também como uma forma de materializar o que a gente imagina do futuro. E não é só aquela coisa de do planejamento estratégico tradicional, assim, de onde a gente quer chegar e tal. Não, ele tem que ir além disso, né? Ele tem que ir além disso. A gente tem que começar a materializar e imaginar as possíveis consequências e imaginar o que a gente quer, onde a gente quer chegar de verdade. E também não é aquela coisa de coach de dizer, é só tu pensar que vai ser assim, que vai ser assim. Então, eu trouxe essa brincadeira para materializar, e a gente pode materializar isso tanto para coisa do sucesso ou para coisa do colapso, tipo assim, explodiu a Terceira Guerra Mundial, metade da população morreu, coisas assim. Mas a gente tem que imaginar. E isso é uma característica muito humana. Isso a gente não vai terceirizar para as máquinas. O que a gente quer, o que a gente está buscando, o que nos vai trazer mais benefício para a sociedade. É a gente que sabe disso. Nós, humanos, que sabemos quais são os benefícios que a gente quer. E uma outra coisa, né, que a gente tem que se preocupar bastante é o que a gente chama de futuros pluriversais. A gente está muito acostumado, e durante muito tempo, a academia ela se baseou no norte global. O que é produzido lá em cima, o que é produzido em Harvard, em Stanford, é o que a gente tem que estar indo atrás. Mas a gente tem uma riqueza grande, como eu falei, que a gente tem que prestar atenção. Então, a gente tem que prestar atenção em saberes ancestrais, a gente tem que prestar atenção. Tem uma onda muito forte de afrofuturismo, que é muito interessante. E tem trabalhos interessantes sobre o futurismo indígena também. E a gente precisa trazer esses saberes para dentro da pesquisa, para dentro da universidade. A gente precisa trazer isso, porque aí a gente vai de novo para aquela coisa de subverter a narrativa. Eu não estou simplesmente mimetizando o que os bonecos lá em cima estão fazendo. Eu estou trazendo elementos meus, elementos das culturas que são minhas e estão à volta de mim. Tem, inclusive, é interessante que tem uma... Falando aqui em gênero, tem uma pesquisadora que criou uma inteligência artificial não binária, que é bem interessante. Ela foi apresentada ano passado, em São Paulo, num evento que é um evento que discute gênero e sexualidade, e ela
o treinamento dessa inteligência artificial é um treinamento não binário. Ela não tem gênero. Eles são os dois gêneros ao mesmo tempo, assim como algumas etnias indígenas acreditam que os dois gêneros coexistem no mesmo corpo. Tem também tem um pessoal desenvolvendo uma inteligência artificial baseada em saberes indígenas também, que eu acho que é um pessoal da UFRJ, inclusive, que é bem interessante, que eles estão trazendo esses elementos para dentro da inteligência artificial. E a gente não pode esquecer disso nunca. Esse é o nosso território, é onde a gente vive. E é importante a gente saber disso. E aí a gente fala dentro da... Quando a gente vai lá para o Cone, começa a pensar nos futuros, a gente vai mapeando esses sinais, né, que são as tendências. E a gente vai categorizando o que são tendências, que são sinais mais fortes e sinais mais fracos. E os sinais mais fracos, eles são muito interessantes, porque eles vão crescer, e se a gente não entender que esses sinais mais fracos estão presentes, se a gente silenciar esses sinais mais fracos, a gente pode tornar as pesquisas obsoletas, porque a gente não prestou atenção, a gente perdeu o timing. Então, a gente vai em busca desses sinais, vai pesquisar esses sinais, vai gerar esses sinais, a gente pode, inclusive, através da inteligência artificial, a inteligência artificial pode nos ajudar a mapear esses sinais, mas a gente tem que pesquisar eles, tem que entender. E quando a gente entra num processo de produção de qualquer coisa, e é interessante porque a professora ali falou do planejamento estratégico, mas a gente pode pensar assim, por exemplo, beleza, Belém daqui a 50 anos. A gente pode usar todo esse processo para pensar Belém daqui a 50 anos. A vantagem de trabalhar com design especulativo é que ele pode trabalhar desde micro coisas até macro. E isso é uma vantagem que tem. E a ideia do design especulativo é produzir coletivamente, é trazer vários saberes, é trazer várias pessoas. Não é uma cúpula definindo o que vai ser feito. Não, é a sociedade como um todo, são os atores, a gente vai atrás disso, a gente vai atrás desses saberes. E aí, falando sobre esse negócio de intimidade artificial, né? Um dos perigos que a gente vê, né? Que é um cenário, é a gente terceirizar essa emoção. Tem acho que está num artigo isso até, que ele cita como exemplo a inteligência artificial salvou a minha curou a minha depressão, mas me faliu. Por que isso? Porque eu fiquei dependente dela emocionalmente e eu tive que pagar por isso.
E eu tive que pagar, assinar, e ficou cada vez mais caro por causa da importância dela para as pessoas. E aí, fez o efeito, mas beleza. Qual o efeito de segunda ordem, de terceira ordem, né? Então a gente tem que cuidar muito essa parte da terceirização emocional. E a gente fala também do desafio do irregulável. Há pouco tempo teve uma discussão sobre namorados, namoradas de IA. Muita gente estava usando a inteligência artificial generativa para criar namorados ou namoradas. E as pessoas começaram a se isolar do mundo porque a interação social única delas era com a máquina e ela acreditava que a máquina entendia ela, amava ela e ela falava com a máquina. Inclusive, teve algumas empresas que cortaram isso antes que os processos começassem, né? Cortaram isso para evitar esse tipo de dependência. Mas isso só aconteceu, e não são todas, tem umas ainda que funcionam dessa forma, né? Isso aconteceu só porque teve um boom de reclamações. As pessoas começaram a ver sobre a saúde mental das pessoas, estava prejudicando relações sociais, as pessoas estavam vivendo uma fantasia, e aí a gente fala do sofrimento humano como commodity. O que tu está fazendo é vendendo sofrimento humano. Tu está ganhando dinheiro em cima do sofrimento humano. E é isso que está acontecendo muitas vezes, né? E é uma das coisas que aí a gente volta a falar. Tem que ser transparente, não pode ser opaco. A gente não pode não saber, não entender o que está por trás do algoritmo. E a gente tem um conceito de safety by design, né? Que é o design como mediador dessa segurança social. Quando tu vai desenhar algum projeto, tu tem que entender que ela tem que ter uma segurança social. E eu estou falando, às vezes, quando a gente fala em design, o que vem na nossa cabeça é um móvel, uma coisa, mas design é projeto. O que a gente aprende no design é projetar. E aí, quando a gente projeta as coisas, a gente tem que entender que tem que ter um nível de segurança. Tem que ter essa crítica ética. E a crítica ética também é uma coisa que pode mudar no futuro. Como já mudou, né? Ela muda o tempo todo. E a gente também tem que entender essas mudanças nos valores éticos. E tem que pensar na segurança. Então, falando assim de futuro, assim, isso é uma projeção, é um exemplo, assim, por exemplo, não seria interessante a gente ter um laboratório de design especulativo como intermediador entre universidade e fundação, ou a própria fundação montar um laboratório de design especulativo, e não é uma coisa que tudo tem que passar pelo laboratório especulativo. É uma coisa de auxílio aos pesquisadores mesmo. Como a gente pode testar as nossas hipóteses? Como a gente pode trabalhar com as nossas pesquisas pensando como elas vão estar no futuro? Como elas não vão ser obsoletas?
a gente submete para esse laboratório para trazer uma visão mais ampla e uma visão de futuro. O que quer falar mais? E a gente tem que pensar também na defesa institucional, né? Aí, voltando na história da opacidade, né? O quanto a gente deixa ser manipulado e o quanto a gente está no controle. É uma coisa que tá posta hoje em dia na mesa. E eu acho que muita gente invisibiliza isso, que é a saúde mental. Como é que está a saúde mental das pessoas nessa era de hiperprodução? Como é que está a saúde mental do pesquisador que o pesquisador do lado dele está produzindo 100 papers e ele está produzindo 10? Como é que essa pressão que a gente está deixando acontecer vai funcionar para a gente? Aí a gente fala de regulação, né? De novo. Como é que a gente regula isso? Como é que a gente entende essas coisas? Eu tenho um exemplo de um orientado meu. Ele tinha que fazer um artigo, né, a partir da dissertação dele. Aí ele chegou, trouxe o artigo, eu li, aí mandei chamar ele. Aí eu usaste IA. Aí ele disse, não, professor, não usei. Ele disse, usaste sim, IA. Aí deu uma apertada, ele confessou, usou IA. Aí, como eu percebi que ele usou, os dados eram deles, ele tinha feito o experimento, mas ele usou a IA para elaborar o artigo. Como eu peguei, como eu li a dissertação dele, li outros trabalhos, eu já tinha uma ideia de como ele usava os verbos, de como ele colocava, de como ele se posicionava gramaticalmente, e aí isso me permitiu a ter, digamos assim, essa crítica, né? esse entendimento, né? E aí ele acabou falando que ele utilizou a inteligência artificial para fazer o artigo, e também o tempo que ele teve para fazer o artigo foi muito célere, né? Aí... É engraçado, porque isso é uma crítica humana, né? Ele percebeu como humano isso. Porque também a IA pode te enganar, né? É uma coisa muito engraçada. Esses dias a minha esposa, ela pegou o trabalho de... o TCC dela da graduação e botou num desses detector de IA. E o detector de IA disse que 99% de certeza tinha sido escrito por IA. E ela fez o trabalho de dissertação dela na década de 90. o trabalho de graduação dela na década de 90. E aí, assim, pô... Sabe? Então, isso que tu fez não é uma terceirização. Ah, não passei por um negócio e ele disse que era IA. Não, eu notei, porque não é assim que ele se comunica. E é isso que é não fazer as coisas te dominar, né? Não fazer as coisas te dominar. Tu conseguia, através do teu intelecto, da tua capacidade crítica. É muito legal. Eu trabalhei num projeto com uma empresa de games da Finlândia e com a Universidade de Helsinki, que era um projeto de educação infantil. Educação infantil, gente, pensa. Educação infantil mesmo. Criancinhas.
E os 3 pilares desse projeto era autonomia, pensamento crítico e tomada de decisão para essas crianças. Era o que eles queriam ensinar. Eles não queriam ensinar o conteúdo, eles queriam justamente ensinar essa coisa que é extremamente humana, que é o pensamento crítico, a autonomia e a tomada de decisão. Que a gente não pode terceirizar nunca. Que a gente não pode ir para deixar que outras pessoas decidam por nós ou uma inteligência artificial decida por nós. A gente tem que dominar. E aí a gente chega a isso. O futuro é o que a gente prototipa a partir de hoje, né? Então, a inteligência artificial é um motor. Mas, nesse caso, eu estou propondo que o design especulativo é o volante. É o que vai guiar esse motor e vai dar os rumos para isso. Porque aqui no design especulativo está a interferência humana, a fricção. E aí a gente fala que a responsabilidade ética ela não pode ser delegada em nenhum momento. Responsabilidade ética é uma agência humana. E é isso, gente. Botei meu contato de novo aí. Não sei se eu falei demais. Gostaria que vocês falassem mais um pouco agora, no final. Tem lá. Eu vou sentar um pouco. Você falou muito a respeito sobre essa questão da segurança, né? E a parte crítica, né? De você saber diferenciar as coisas. É uma questão de opinião minha, né? Acho que a gente, né, que tem um pouco mais de acesso à questão de formação, a questão mesmo do estudo de IA, né? Essa palestra aqui ela é muito boa para isso, inclusive. A gente tem um dever também de educar as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, o professor, como bem falou, né, e a senhorita Maria também, as crianças, né, o acesso à internet, a questão de limitar alguns acessos, aplicativos e tudo mais, ela está muito ligada à questão da educação, né? E eu uso muito como exemplo a minha mãe. Minha mãe hoje ela é uma senhora que vai fazer 70 anos e ela é muito resistente à tecnologia, né? Ah, não gostava, não sei mexer, deixa para lá. Até que um dia ela aceitou um celular, né, com acesso à internet, YouTube, rede social. E aí eu tive um trabalho com ela, né, de educá-la para acesso à rede social, né? Então você saber, olha, mãe, a senhora pegou um link estranho, não abra. Me mostre, deixa eu ver primeiro. Ah, uma notícia X, veja com cuidado, pesquise, fale comigo antes que a gente vai dar uma olhada, ver se isso não é uma fake ou alguma coisa assim do gênero. Então, você tem que educar as pessoas para isso. E eu acho que esse aumento da tecnologia, essa evolução da IA, em pouco tempo, 1, 2, 3 anos, né, ela passou de uma coisa que era brincadeira, né, para a gente, né, que faz criação, para algo muito maior. E eu acho que a educação, de modo geral, assim, para toda a população, ela não acompanha isso, né? Esse boom, né, desse crescimento. E além da educação não acompanhar, eu acho que as leis também não acompanham, né? Como o senhor falou, né, sobre a regulamentação de rede, entre outros, etc, né? E, na sua opinião, o que fazer, né? Eu acho que para a empresa, tudo bem, eu acho que já tem algumas diretrizes, né, que você pode acompanhar, que você pode dizer, olha, isso é ético, isso não é, isso é certo, isso não é juridicamente falando, mas o que nós, né, enquanto, enfim, né, utilizamos IA diariamente, alguma coisa do gênero, poderíamos fazer, né, para deixar um pouco mais saudável, né, esse campo. Eu acho
que a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar de fingir que as coisas não existem. Isso é uma coisa muito, muito comum no ser humano. Ah, não está me atingindo agora, eu estou livre disso, então beleza, vou ficar aqui na minha. Eu acho que a gente, como cidadão, tem a obrigação de ser um cidadão político, de falar, de informar, de dar opinião, de dizer, de através do conhecimento que tu tem, tentar espalhar esse conhecimento. Mas eu acho que a gente também tem que pressionar instituições a fazerem isso, instituições a se posicionarem. Eu acho que, como eu falei ali, que eu acho sim que é responsabilidade de uma universidade criar regulações. Eu não estou falando criar regulações para a universidade. Eu acredito que ela tem que criar e produzir regulações para serem levadas, para serem legisladas, e tem que ter uma união das universidades, uma rede que realmente funcione entre as universidades para conseguir pressionar o poder público a trazer as coisas que a gente acha importante, os assuntos que a gente acha importante. E eu acho que é muito comum a gente fazer essa invisibilização das coisas. A gente faz isso no dia a dia, né? A gente invisibiliza pessoas, a gente invisibiliza ações o tempo todo. Então, é muito importante a gente agir politicamente. Inclusive, quando o professor me convidou e a Lorena me contatou para vir falar aqui, a primeira coisa que eu pensei justamente foi isso. Eu não quero trazer uma palestra sobre como a IA pode nos ajudar no dia a dia, bonitinho. Não. A ideia é trazer uma reflexão de como a gente navega nesse mundo. Como a gente pode navegar nesse mundo de forma mais segura possível. Então a gente tem que pensar nisso, e esse letramento, é engraçado, eu tenho uma empresa, né, que trabalha muito com nessa parte de educação, de projetos de educação e tal, de letramento para várias faixas etárias, e a gente vê algumas coisas, por exemplo, que são básicas, que a gente acredita que as pessoas já sabem, mas elas não sabem, porque elas não tiveram um letramento correto. Assim, a gente pode partir de coisas básicas de tecnologia. Eu conheço gente que sofreu golpe bobo, assim, sabe? Tipo, teu cartão de crédito tá com problema, eu vou aí, um motoboy vai buscar, o cara deu o cartão para trocar, o cara deu o cartão de crédito e deu a senha, e um cara que aparentemente não cairia nisso, porque o cara é um pós-doutor, sabe? Ele tem todo e a gente fala, lá no Sul a gente tem o meme daquela coisa que parece impossível que aconteceu, que foi da senhora aquela que achava que estava namorando com o Brad Pitt pela internet e foi esperar ele no aeroporto. Então, assim, a gente tem que pensar em letramento, e a gente tem que pensar que a gente vive num país
que as coisas têm velocidades diferentes para públicos diferentes. A gente fala muito na medicina, da medicina de 2 velocidades. Como é uma medicina para quem tem um plano de saúde top A mais A, e como é um plano de saúde para quem está lá no... até plano de saúde pode ser, mas como é que é o atendimento para quem está no interior? Como é que a gente resolve essa... É uma coisa que é extremamente difícil, claro, né? Mas, assim, como é que a gente diminui a velocidade de acesso das pessoas às coisas? Como é que a gente diminui essa velocidade? Gente que tem acesso primeiro às coisas e pessoas que nunca vão ter acesso ou vão ter daqui a muitos anos. Mais falas? Bom, puxando essa situação do educacional, eu queria falar também sobre a relevância da psicoeducação, né, em que, como psicóloga, eu afirmo, não se consultem com a IA. Busquem a terapia, porque nós entendemos que o adoecimento psíquico, né, o sofrimento psíquico, ele está em alta na nossa sociedade, em nós. Então, é muito perigoso, é muito nocivo para a nossa mente nós contarmos com a inteligência artificial para tratar, né, esse processo tão complexo. É complexo lidar em terapia, precisa de uma equipe multiprofissional, psiquiatra, psicólogo, neurologista, enfim. Então, não se consultem com a IA. É mais uma contribuição assim que toca no meu lado psicóloga. É legal. Eu sempre tive muito... Eu trabalhei em vários segmentos, mas uma coisa que sempre me pautou assim foi o meu interesse pelo comportamento humano, né? Inclusive, eu tenho uma pós em psicologia social e comunitária, porque eu curto muito essa coisa das comunidades em si, né? E eu não estou falando comunidades... às vezes, quando as pessoas falam comunidades, só falam comunidades vulneráveis. Não. Nós somos uma comunidade, tem comunidades empreendedoras, e isso é uma coisa também que é uma coisa que as pessoas estão silenciando, né? Que é justamente a saúde mental. E tem gente terceirizando, né? Também tem um caso que a pessoa criou um agente psicólogo e essa pessoa acabou se suicidando por causa das coisas das respostas da IA. Então, assim, a IA, falando de novo, ela é um motor estatístico. Ela vai te responder a média. Ela não tem empatia. Ela não gosta de ti. Ela não tem sentimentos. Então a gente tem que realmente pensar nisso, né? Por isso que até eu trouxe bastante essa coisa dos casos da intimidade, né? Tipo, dessa relação que a gente acaba trocando, né? Íntima social para uma íntima social fake, que tu fica lá olhando no espelho e achando que a IA é uma outra pessoa. Mais alguma coisa, gente? Assim, eu acho que uma grande expectativa desse público aqui é entender como que a IA, dentro de tudo que foi explanado aqui, do trabalho de análise, da ética, como que ela pode ajudar nos processos da fundação.
O que a gente entende? Que como, por mais que ela já exista desde a década de 50, mas ela chegou agora, chegando mais ou menos agora, né? Nessa década. E aí existem muitos preconceitos em cima porque é muito mais fácil você dizer um caso desastroso do que contar as mil maravilhas de um aplicativo, de uma ferramenta. Então, a FADESP, ela tem os seus processos horizontais, né, de início e fim, muito bem definidos. Inclusive, ela vai fazer 50 anos, já agora nos próximos anos. Então, assim, ela trabalha, né, com a pesquisa a partir dos projetos, né? Então, vem o pesquisador ou um outro stakeholder, um outro parceiro da FADESP, entra com um pedido de gerenciamento daquele projeto, né? Então, ela vai para a área de negócio, que faz o plano de trabalho, que fecha o produto, que vai para o jurídico e depois vai para o processo propriamente dito, que é o gerenciamento daquele projeto, daquele pesquisador, professor. E aí, dentro desse processo de gerenciamento, existem outros complementares, como é o caso das licitações, né, nas compras, e tem até um outro processo, que é um processo de concurso, mas eu ainda estou nesse do projeto. Aí vai para o RH também tem que fazer as suas análises, e tudo isso vai contribuindo para esse processo horizontal, que é o grande processo da fundação e, na verdade, de muitas fundações. A grande expectativa que há dentro na FADESP hoje é de como que nós vamos usar, até porque não temos essa mentalidade, não temos esse conhecimento, né, de tal forma ética que possa contribuir na estruturação de relatórios ou análise de banco de dados relativa a algum aspecto, e, ao final, ela possa tirar do trabalhador, né, do colaborador, do time, a sobrecarga de trabalho. Então, essa foi e é uma grande expectativa nossa, no sentido de fazer com que todo esse conjunto de teoria converse agora com a nossa prática, com aquilo que operacionalmente fazemos no dia a dia, e no nosso entendimento, precisamos de gente, precisamos de gente, precisamos de gente. Então, a gente sabe que nessa fala de a IA está tirando gente, então a IA está tirando gente, ela tira, ela põe, então essa, digamos, é a grande inquietação que a gente gostaria de ter uma contribuição da parte de vocês que estão bem mais adiantados dentro dessa ferramenta. Como eu falei lá no início, essa fala não é uma fala contra a IA, é uma fala estrutural, conceitual, para a gente entender como funciona. Então, a IA é extremamente valiosa para os dias de hoje. A gente consegue identificar, quando a gente desenha os processos, a gente consegue identificar quais são os processos que podem ser automatizados. E tem processos realmente que podem ser automatizados. Assim, como eu falei da pesquisa clínica, aquela que levava 18 meses e leva 3 meses, tinha processos ali que eles podiam ser automatizados. Que tu não estava terceirizando o intelecto, tu não estava terceirizando uma análise intelectual daqueles dados. Então, tem muita coisa, sim, dentro dos processos que a gente pode automatizar e liberar. A gente só não pode cair na armadilha de querer que as pessoas produzam mais, porque elas... Muito mais, sabe? Essa coisa da... beleza, tu trabalha 8 horas por dia e tal, e tu analisa 20 projetos. Aí, já que tem a IA, vamos analisar 100. Aí tu vai continuar com uma sobrecarga porque tu vai trabalhar no limite. Mas tem que entender que, sim, tem muitos processos. Processo de gerenciamento financeiro, entrada e saída, isso tudo é muito tranquilo de gerenciar e de usar a IA, né?
Então, no dia a dia, facilita muito para muitas coisas, assim, para a própria pesquisa. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar... Agora eu vou falar de marcas de IA. Eu gosto de trabalhar com o notebook LM da Google, porque tu traz fontes e ele trabalha só em cima daquelas fontes que tu trouxe, né? Então, tu pode produzir as fontes e dizer para ele trabalhar em cima daquilo que tu quer. Então, é interessante, assim. Então, tu tem que entender quais são as ferramentas que podem facilitar a tua vida e tem que saber quais são os processos. Isso é muito importante na hora. E é uma coisa, e é um problema. Para mim, tem dois. Eu trabalho muito com corporações grandes e indústria. Para mim, tem dois problemas que são os principais problemas que acontecem, que é comunicação, que é o maior problema de toda corporação, de toda instituição, e entendimento dos processos. Vai desenhar os processos como eles são. É difícil, porque é uma coisa complexa, não é uma coisa que tu vai fazer um organogramazinho ali. Não, tem que entender realmente quais são os processos, e a partir daí tu consegue identificar, isso aqui a gente consegue automatizar, isso aqui a gente consegue automatizar, isso aqui... E aí vai fazendo. E isso não tira emprego de ninguém, porque tu tem que ter a pessoa ali para fazer, para entender o que está acontecendo, para conferir, para ter a agência sobre o algoritmo. Tem um caso engraçado, engraçado não, teve uma grande agência de publicidade, uma grande agência, que ela resolveu assinar o Claude para todo mundo, né? E aí, para produzir com mais rapidez e tal, tem o mito da eficiência, né? Não, vamos produzir para os nossos clientes, fazer redes sociais e fazer isso, fazer aquilo. Passou alguns meses, eles cancelaram a assinatura. Por quê? Estava saindo tudo homogêneo. Não se tinha mais ideias. Eles não conseguiram entender qual parte do processo eles tinham que automatizar. Então, eles começaram a terceirizar as ideias para a inteligência. E aí deu errado. Padronizou. Exatamente. A criatividade é uma capacidade humana. Então, a gente tem que entender isso, e existe, sim, criatividade em todos os segmentos, não é uma coisa, o pessoal do financeiro não é criativo. Não, o pessoal do financeiro trabalha também com criatividade no nível deles. Então, ele tem essa coisa. Claro que ele pode automatizar várias coisas, assim como o pessoal do design pode automatizar várias coisas, assim como o pessoal da medicina pode automatizar várias coisas. Mas aí, na medicina, por exemplo, eu vou pedir para uma IA interpretar um exame, cara, é perigosíssimo, né? Então, eu acho que a grande resposta é essa. Tendo processos claros, a gente consegue entender o que a gente consegue automatizar e onde a gente consegue usar IA para tirar a carga da gente. E a outra coisa que para mim é importante é entender o que contratar. O que a gente está buscando numa IA e
qual IA que a gente precisa para fazer aquilo que a gente quer. Porque muitas vezes o que eu tenho visto, muitas vezes se usar uma IA comercial dessas com uma expectativa e ela não cumprir a expectativa. Então, isso também é um problema muito comum em instituições, corporações e indústria, quem decide a compra de alguma coisa tecnológica nem sempre entende o que está comprando. Ele não sabe os parâmetros do que está comprando. Os parâmetros que ele tem que ter para usar. Porque, pela falta de comunicação, por não ouvir as pessoas, tu não sabe o que as pessoas precisam. Aí tu toma uma decisão, vou contratar isso aqui, vou botar aqui, beleza, se vire. O algoritmo é opaco, exatamente. Nas IAs comerciais, o algoritmo é opaco. Ele não é transparente. E tu pode produzir uma IA, né? Para entender melhor como é que faz isso. Claro que a gente não vai produzir IAs do zero todo dia para resolver nossos problemas, né? Já tem coisas prontas aí. Mas a gente tem que entender que tem algumas coisas que vão ter que ser produzidas. No caso de segmentos específicos, as IAs generalistas, elas não funcionam. E aí tu quer usar IA, tu vai usar IA. Mas tu vai ter que produzir alguma coisa treinada para aquilo. A gente volta a falar do reconhecimento facial, né? A IA não consegue reconhecer, porque a IA que se usa para reconhecimento facial, as IAs que se usam, elas são racistas. Porque elas foram treinadas de forma errada. Mais alguma coisa, gente? Bom, tá aí meu contato. Se quiserem trocar uma ideia, eu funciono bem por WhatsApp, bem melhor do que por e-mail. Obrigado.